Investidores, Bitcoin sendo cotado aos 64.500 dólares nesse momento. E estamos aqui em um momento, investidores, em que o preço do Bitcoin está virando uma panela de pressão, caras. A gente tem aqui nesse gráfico o Liquidation Map lá dos futuros de Bitcoin na Binance, na OKX, na Bybit, as corretoras de maior liquidez. E nós temos um cenário de momento em que, caso o Bitcoin atinja o preço de 71.100 dólares, a gente vai ter uma liquidação nos shortadores, a gente vai ter uma liquidação em quem está apostando na baixa do Bitcoin em um patamar de 6 bilhões de dólares, né? E quando a gente olha o contrário aqui, o outro lado da montanha, que traz para a gente a representação de quem está apostando na alta do Bitcoin, a gente tem apenas aqui uma margem de liquidação na casa dos 2,8 bilhões, né? Caso o Bitcoin atinja os 57.100 dólares. E, bom, a gente vê que existe então um prato cheio em termos de liquidez para o Bitcoin se alimentar acima dos preços atuais, certo? Porém, eu ainda considero que uma visita a esses níveis de preço mais baixos aqui, na região dos 60 mil dólares ali, quem sabe, ó, se ele for até os 60 mil dólares novamente, ele já liquida a grande parte desse capital, ó, 2 bilhões e meio de dólares, só se ele chegar nos 59.900 dólares. Então, caras, acho que seria bem normal, de repente, um movimento de volatilidade para capturar essa liquidez desse lado esquerdo aqui, tá? Mas, esse lado direito aqui, que representa então os shortadores, não vai escapar de uma liquidação em massa, tá? É questão de tempo, a gente não sabe quando. Eu só tenho, assim, uma certeza dentro de mim que ainda em 2024 a gente vai ver o Bitcoin voltando a se projetar, rompendo a máxima histórica e liquidando todos esses caras aqui. A pressão tá muito grande no preço do Bitcoin, né? E o preço do BTC deu uma arrefecida natural depois que ele atingiu os 73 mil dólares, né? Ele chegou a corrigir 19%. A gente tem aqui, ó, as margens de correção desse ciclo. Ainda a gente tem aqui um cenário de correção leve, né? Uma correção abaixo das correções que a gente teve nas outras fases desse mesmo ciclo, né? Então, considero que uma visita nova aqui na região dos 60 mil dólares seria algo absolutamente natural e aproximaria novamente o Bitcoin dos 58.521 dólares, o que é o preço médio dos últimos 100 dias, né? Se a gente acompanhar aqui, o preço do Bitcoin tem interagido de uma maneira bem importante com o preço médio dos últimos 100 dias, que é a média móvel de 100, né? A gente vê que quando o preço se distancia muito da média, é um comportamento natural o preço e a média se aproximarem novamente. O preço tende a retornar às médias. Isso não é ruim, né? Nesse ciclo de alta, o preço do Bitcoin tem retornado à média de 100 para ele acumular aqui forças para fazer um novo impulso, tá vendo? Ele fez isso uma vez, duas, ele até fez um rompimento para baixo, mas veja que ele ficou aqui circulando a média de 100, ele não se afastou da média de 100. O mesmo aconteceu aqui, ele rompeu para baixo, mas ele ficou circulando a média de 100. E aí ele acumula forças para fazer os novos impulsos. O mesmo aconteceu aqui em janeiro desse ano, quando ele encontrou suporte na média de 100. E aí, novamente, ele se distanciou muito e agora ele volta, né, em um comportamento de breath in, breath out. O mercado inspira e expira, natural, né? O mercado está realizando os movimentos e tomando fôlego. Impulso, fôlego, impulso, fôlego, impulso, fôlego, impulso, fôlego. Então, tudo muito normal aqui nessa movimentação do Bitcoin e que vai proporcionando bastante volatilidade para as altcoins, né? Então, o Bitcoin chegou a cair 19%, mas a gente teve altcoins que caíram a uma margem de 50%. E aquela questão que a gente tem falado aqui nos vídeos do canal, né? Se você é um investidor que quer capturar uma valorização de acima de 500%, cara, você precisa entregar para o mercado uma possibilidade de volatilidade de 50% negativo, pelo menos, né? Não existe nada assim gratuito no mercado, você tem que dar alguma coisa em troca e muitas vezes o que você dá em troca é a paciência e a resiliência caso você tenha um movimento de volatilidade para baixo, né? Então é tudo muito natural aqui no Bitcoin, tá? Eu considero que o Bitcoin segue fortíssimo. A gente vai dar um giro aqui por dados muito interessantes, fica até o final do vídeo porque tem muita coisa legal pra gente falar ainda aqui nessa análise. Antes, eu vou deixar o convite para você que tá chegando aqui pela primeira vez se inscrever e ativar o sininho de notificações para você seguir acompanhando o nosso conteúdo. Aqui eu trago análise de comportamento de preço, análises de fundamentos e de mercado baseado em dados. Vários dados a gente analisa aqui quase que diariamente no canal. Então, junte-se a nós, passamos de 18 mil investidores aqui no canal.
As análises estão ajudando muita gente a conseguir resultados legais, a galera vem falar comigo quase que diariamente, então estou muito feliz e falo para vocês que o melhor ainda está por vir. Então a gente segue em frente e você que é novo, junte-se a nós. O Bitcoin, investidores, apesar da correção, apesar da volatilidade recente e do arrefecimento no preço, ainda vem sustentando nesse ano de 2024 uma posição de muito destaque quando a gente olha os principais ativos aí do mercado, né? Bitcoin com 126% de valorização, né, nesse ano, a Nasdaq com 36%, o ouro com 17%, a Ethereum também, outro criptoativo com 68%, olha só, o petróleo com uma alta de 12%, então não importa se é um mercado de ações de tecnologia, se é o mercado de equities, ações em geral, se é metal, se é commodity energética, o Bitcoin continua sendo superior a todos eles e isso se reflete na rentabilidade. Então o Bitcoin segue muito, muito bem, obrigado. E nós seguimos atentos aos 58 mil dólares porque ali encontra-se também o preço médio dos investidores de curto prazo, né? 58 mil dólares tem uma confluência lá com aquela média de 100. A gente poderia, de repente, ver movimentos do Bitcoin de captura de liquidez próximo desses níveis, né? Mas eu considero que esses 58 mil dólares é um suporte bem forte, bem importante, tanto que o Bitcoin tem defendido lá a região dos 60 mil dólares, né? Mas a gente segue monitorando e seria muito importante que o preço não perdesse, então, o preço médio dos investidores de curto prazo do BTC. E apesar das volatilidades recentes, algumas quedas no Bitcoin, quedas até agressivas nas altcoins, a gente viu que a confiança das baleias segue maior do que nunca no Bitcoin, né? Porque veja esse gráfico que mostra pra gente um balanço de acumulação em carteiras com mais de 1.000 Bitcoins. São investimentos bilionários aqui, certo? A gente tem uma verdadeira escalada, né? Um gráfico que não para de apontar para cima e as baleias seguem cada vez mais se expondo ao Bitcoin e a gente, se quer fazer grana, tem que seguir o que esses caras fazem, né? Olha só, a gente teve um movimento de realização de lucro muito forte também por parte de investidores de longo prazo quando o Bitcoin bateu lá nos 70 mil dólares, né? Natural, região de topo anterior, muitas vezes esses mesmos investidores tinham capital aqui, não realizaram lucro, passaram por todo o bear market, pensaram, pô, deveria ter realizado lucro lá nos 69 mil dólares e não realizei, tô satisfeito com esse patamar, se voltar lá de novo eu vendo. Então, você viu, bastante vendas ocorreram dentro desse nível, um comportamento absolutamente natural do mercado. E também não quer dizer, tá, que esses investidores com moedas mais antigas, né, encarteiradas há mais tempo, se desfizeram de todos os seus bitcoins. Esses caras têm muitos bitcoins. Muitas vezes o cara realizou 25% da posição dele e está carregando a maior parte para vender em níveis de preço maiores. Mas é fato que uma realização de lucro dentro dessa região de máxima histórica do ciclo anterior é muito saudável, não tem problema nenhum com isso. E o Bitcoin, mesmo renovando as máximas em 2024, teve 5.137 Bitcoins que foram vendidos no prejuízo no ano de 2024 na Binance e na OKX. Corretoras muito focadas no varejo, né? Ou seja, mesmo com o Bitcoin em alta, mesmo com o Bitcoin renovando o seu topo histórico, a gente vê muitos investidores amargando perdas e vendendo Bitcoin no prejuízo. Esses caras com certeza não acompanham o conteúdo do canal, né, investidores? Fala sério, você vender Bitcoin no prejuízo em 2024, pô, cara, você está sendo mal orientado, de repente não está buscando o conhecimento que é necessário para conseguir sucesso nessa indústria, né? Então, baleias acumulando e infelizmente parte do varejo perdendo dinheiro. E, enfim, a gente não está aqui para isso, por isso que a gente estuda o mercado diariamente. E quando a gente realizar as nossas vendas, pode ter certeza que serão vendas no lucro, que a gente vai vender com barrinhas verdes. A gente vai aparecer na estatística boa desse indicador. E olha só, uma pitadinha aqui de mercado tradicional que tem uma relação lá com a dinâmica de juros ao dólar. Esse gráfico mostra pra gente, investidores, as perdas não realizadas pelo setor bancário americano. Olha que bizarro, certo? Estamos em níveis maiores do que o que precedeu lá 2010, né? A gente estava numa fase bem complicada da economia americana ainda nessa fase do ciclo econômico deles. E a gente está aqui, ó, com uma situação que faz com que o Fed seja cada vez mais pressionado a cortar juros. E se esses caras não cortarem os juros logo, isso aqui me preocupa, né? Da última vez que a gente teve um estouro no setor bancário lá, foi um colapso que gerou a grande recessão de 2008, né?
Então, vamos ver como que isso pode desenrolar aí nos próximos tempos. Significa que é o fim do Bitcoin no mercado de criptoativos? Não. Pode ser até que a gente tenha algum tipo de chacoalhão no mercado, mas eu não tenho a menor dúvida de que isso aqui é uma situação que pode até mesmo fortalecer o Bitcoin. O Bitcoin pode tirar proveito, né, dessa situação. Mas o cenário que eu estimo como o melhor seria o Fed realmente começar a cortar os juros lá para equilibrar essa conta aqui e reduzir um pouco do risco do mercado nesse momento, né? E aí, entrando aqui em uma dinâmica de preços, eu encontrei esse estudo de um investidor no mercado e ele está muito em linha com aquilo que eu faço também de leitura do ciclo, né? Que tem uma fase de bear market, certo? Com majoritariamente quedas nos preços, depois uma fase de acumulação e formação de fundo. Depois nós temos um ciclo que uma fase do ciclo que é muito mais voltada para um bull market do Bitcoin, principalmente o Bitcoin e algumas altcoins também, né? Realizam movimentos ascendentes explosivos, mas principalmente o Bitcoin entra em bull market para depois, quando o Bitcoin rompe o topo do ciclo anterior, a gente vê realmente as altcoins entrando para essa fase do bull market e é aí que a gente vê realmente o estouro da bull run, né? A gente viu isso acontecer nessa fase aqui em 2016 para 2017, certo? Também em 2020 para 2021 e agora a gente está vivendo essa mesma fase, né? Uma fase bull run das altcoins, tá? Eu acredito que Bitcoin chegando ali próximo dos 100 mil dólares, passando dos 100 mil dólares, é a hora que, ó, o mercado de altcoins vai despertar e aí vocês vão ver o que é alt season, meus amigos. E o preço segue volatilizando aqui do Bitcoin, uma defesa muito importante está sendo realizada na região dos 60 mil dólares, ainda que bastante pressão está sendo colocada dentro desse nível a cada teste, né? Mas a gente segue. No ciclo passado, no pós-halving, a gente teve uma lateralidade que durou bastante tempo. Ó, tá vendo? Tudo isso aqui foi lateralidade pré-bull run, então tem que ter paciência também. Às vezes evitar de ficar comprando, vendendo. Eu sei que principalmente para quem chegou agora no mercado é muito empolgante, né? Você operar o home broker, comprar, vender, tomar decisões, você se sente realmente investidor, você se sente atuante, mas você vai ganhando experiência e você vai também adquirindo novas lições, e uma das lições importantes é que em alguns momentos do ciclo, não operar também é operar, tá? Esperar também é atuar. E esperar também faz parte da estratégia. Então, eu sigo fazendo DCA em algumas altcoins, mas já com uma capacidade de aporte bem pequena em relação ao que eu já coloquei no mercado. E estou majoritariamente aí aguardando e surfando os movimentos junto com o mercado. Se vier volatilidade para baixo, eu vou junto também. Não vou liquidar nada, porque montei as posições que eu queria. E eu tenho uma convicção de que veremos o Bitcoin ultrapassando a barreira dos 100 mil dólares para ir buscar minimamente 150 mil dólares, tá? Num cenário mais otimista, quem sabe até 200 mil dólares. Mas essa é uma conversa para a gente ter lá na frente, certo, investidores? Agradeço vocês que chegaram até o final do vídeo. Deixo o convite novamente para que se inscrevam para seguir acompanhando o nosso conteúdo. Deixa o like, cara, para que o canal continue crescendo, para que o YouTube continue entregando esse conteúdo para mais investidores. Deixando o like você fortalece muito o canal, você nem imagina. O conteúdo é gratuito e deixar um like é a melhor forma de retribuição, tá bom? Então seguimos juntos, forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.